Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então para a terceira heurística de Nielsen. Aqui na terceira heurística de Nielsen nós temos o conceito de liberdade e controle do usuário. Conceito esse que eu já tinha trazido para vocês lá na nossa aula síncrona, quando eu dei o exemplo dos videogames e das ferramentas que dão ali bastante liberdade, bastante controle para que o usuário explore, tá? O design nunca deve impor uma ação ao usuário ou tomar decisões por ele. Ela deve, na verdade, sugerir sem induzir. E isso aqui é interessante. Lembram lá da discussão sobre interfaces que induzem ao erro, coisas que a gente já falou no passado? Então a ferramenta, de acordo com Nielsen, ela não deveria induzir a pessoa ao erro. Ela não deveria provocar esse erro, ela não deveria falar para a pessoa por ela o que ela vai trabalhar. Ela deveria listar as opções, ela deveria sugerir de forma saudável, mas ela não deveria induzir pelo próprio usuário, tomar a decisão por ele, tá? Então, com isso a gente entende o quê? Que é importante que o tempo e a liberdade do usuário sejam respeitados, dentro do que é possível dentro de cada sistema, é óbvio. Então aqui, quando a gente fala sobre liberdade e controle do usuário, a gente fala muito sobre criar um ambiente em que a pessoa tenha a capacidade, inclusive, de cometer erros. E tá tudo bem. Se ela fizer um erro, ela tem a possibilidade de voltar e de fazer aquilo corretamente. Eu tinha dado o exemplo dos jogos e eu falei para vocês, ok, se a pessoa tentar o desafio e ela não for bem sucedida, ela pode começar de novo um pouco mais cedo e tentar fazer de novo da forma correta. Então aqui, na verdade, eu mencionei para vocês que a gente não ia ficar preso em jogos, né? E que eu traria exemplos reais de como é que a gente colocaria isso dentro de um site. Então aqui tem uma excelente ferramenta. Um botão de desfazer ou refazer, o famoso undo e redo, eles são boas práticas que permitem que a pessoa respeite a liberdade desse usuário, permita que ele faça o que ele quiser e, ao mesmo tempo, dá controle na mão dele. Caso ele tente, caso ele explore a ferramenta e não consiga desfazer algo que ele fez sem querer, ele não vai entender que ele está num ambiente seguro. Ele vai entender que ele está num ambiente nocivo e que em qualquer momento ele pode clicar em algo e quando ele clicar nesse algo, ele vai ser punido por isso e ele vai ter que refazer o trabalho dele. Então ele não vai entender que ele está num ambiente seguro, num ambiente que permite a exploração. Ele vai se sentir basicamente como alguns de vocês, talvez que tenham menos contato com as ferramentas, ou talvez alguns de vocês que tenham parentes, familiares que às vezes tentam usar o computador depois de mais velhos e não foram criados nessa geração que já tem acesso ao computador. Muitas vezes, eu sei que minha mãe ela é assim, ela fala: não, Bruno, eu quero fazer tal coisa, mas eu tô com medo de tentar. Eu tô com medo de fazer uma coisa aqui, dar um problema e não voltar. Eu tô com medo de tentar fazer um negócio aqui, quebrar ou dar problema. Então isso aí é uma coisa que mostra o quê? Olha, você não está num ambiente seguro. Na hora que você tentar fazer algo, você vai fazer errado e depois você vai enfrentar consequências sérias por conta desse erro que você fez. Então você não tem liberdade de explorar. Você não fica com aquela tranquilidade de falar: não sei o que esse ícone faz, vou clicar e vou ver em que página ele me leva. Isso aí é uma coisa onde você respeita o tempo e o controle da pessoa, a liberdade da pessoa. Mas se você clica um negócio onde eu clico no xizinho de excluir, apaguei e perdi a mensagem. Bom, então, eu saí prejudicado, eu perdi essa mensagem, eu nem sabia o que era. Não tem um ambiente, por exemplo, de desfazer. Não tem talvez uma confirmação, então não quer colocar o desfazer, mas olha, você está excluindo essa mensagem, essa exclusão ela vai ser permanente. Era isso mesmo que você queria quando você clicou nesse botão? E aí você já consegue adicionar uma camada extra de proteção. Se não era isso que a pessoa queria, ela clica no cancelar e tá tudo bem. Ela explorou, ela tentou, mas ela chegou à conclusão de que não era aquilo que ela queria, ela voltou sem prejuízo, sem consequência para ninguém. Então isso aqui são exemplos muito interessantes de como nós podemos trabalhar com a terceira heurística de Nielsen. A ideia é sempre tentar pensar em criar ambientes que permitam, né, ao nosso usuário essa exploração, deem liberdade na mão desse usuário, deem controle na mão do usuário, respeitem essa liberdade, né, e respeitem esse controle. Então essa é a nossa preocupação com a nossa terceira heurística. Tá certo? Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para entrar em contato e a gente vai tirando as dúvidas de cada um de vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.